A ideia hoje era conversar sobre incontinência fecal, né? Então, na verdade, eu vou deixar para ti nos falar um pouco. Ontem eu falei demais, né, Dori? Não, Então, foi ótimo, foi ótimo. É, e então, o que a gente tem que falar é que a principal causa de incontinência fecal é realmente a secundária ao parto vaginal, né? E lembrando que 30% tem as lesões ocultas, né, que você tinha falado na terça, e à medida que o tempo vai passando, né, principalmente após a menopausa, a gente tem uma incidência maior de incontinência, e atualmente a gente tem visto um pouquinho mais em pacientes mais jovens. Eu não sei, sabe, Milton, se de repente isso pode tá sendo em função dessa nova uma, moda, talvez, que eu falo, do parto sem assistência, né? Então, eu tenho visto pacientes mais jovens com incontinências, é, que antes eu costumava ver mais em idade, pacientes de idade, mas lembrando que a incidência ela realmente aumenta com a idade, principalmente após a menopausa, porque está relacionado com os nossos hormônios. E a reposição hormonal ela não ajuda a melhorar ou diminuir esses sintomas, né? Porque é um envelhecimento que vem gradativamente, principalmente se a gente faz algum tipo de lesão ou de esforço repetido ao longo dos anos, o que entra naquela história que a gente tinha comentado com a Carol Gauer, da atividade física intensa e daquele Kangoo Jump que eu não conhecia, que a Marciele que me mostrou o que é totalmente desnecessário, né? E também da prática do CrossFit. E o que eu tenho visto também são muitas mulheres jovens usando testosterona, né? Então, isso aí acaba realmente bagunçando muito a o nosso metabolismo feminino. Nas pacientes, a gente tem visto o seguinte, que as pacientes elas vêm constar por outro motivo, e aí acabam falando, na verdade, eu pergunto sempre de queixas de incontinência, então acaba que a paciente ela conta a incontinência na grande maioria das vezes, porque eu pergunto. Raras são as pacientes que chegam só com esse sintoma. Muitas vezes elas acham que isso está relacionado a diarreia, hemorroida, alguma coisa orificial. Elas acham que isso tudo é orificial, né? Mas você tem que ter uma boa expertise para fazer essa avaliação. Na grande maioria dos pacientes eu uso a manometria, né? E claro que eu faço avaliação se tem alguma coisa em relação a sinais de alarme para câncer coloretal, mas na grande maioria das vezes as pacientes não têm e elas já vêm com algum outro tipo de exame, ou mesmo a colonoscopia, e eu acabo pedindo realmente a manometria. A manometria, ela vai nos orientar para que tratamento cada paciente ela vai, a gente vai tentar encaminhar. E uma das coisas importantes que a gente tem que avaliar na eletromanometria é a sustentação, né? Então, se a paciente ela tem uma boa sustentação, quando você pede para ela fazer a contração durante a manometria e ficar os 40 segundos, a depender dessa contração, dessa sustentação, você tem um indício de que pode ser que a paciente ela possa responder melhor ao biofeedback ou não. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que avaliar realmente se tem lesão esfincteriana e se é passível de correção cirúrgica.
Na grande maioria das vezes, felizmente, a gente não precisa corrigir. O que a gente tem que fazer é as medidas higiene-dietéticas, né? Então, porque na grande maioria das vezes os pacientes chegam comendo mamão e ameixa todo dia, e isso acaba piorando bastante a incontinência. Então, você conversa muito sobre isso. E aí, todas as pacientes com incontinência, eu encaminho sim para fisioterapia, mesmo aquelas que têm uma sustentação ruim. Por que eu encaminho? Por aquilo que a gente falou na terça. A paciente, ela tem pouca percepção, ela não tem consciência, ela não sabe da musculatura, ela não sabe contrair, ela não sabe expulsar, e ela não sabe nem sentar para evacuar. Então, eu acabo encaminhando sim, mas já conversando que existe uma outra proposta. Mas, felizmente, na grande maioria dos casos, não são os casos graves, então as pacientes elas acabam melhorando com a fisioterapia, sim. E a fisioterapia, ela é feita no nosso serviço com as fisioterapeutas, e elas utilizam de técnicas mistas, tanto biofeedback quanto eletroestimulação. E a Carol, Arthur, você pode falar mais um pouquinho, e a Marcele também, a nossa físio, está aí, caso tenha alguma dúvida sobre o nosso serviço. Existe também ainda a ideia da neuroestimulação sacral, que felizmente são poucos os casos que a gente tem encaminhado, mas a neuroestimulação ela vem sim tomando o seu papel, e é alguma coisa no arsenal terapêutico. Lembrando que nenhum tipo de tratamento vai dar 100% de melhora. Então, tanto o biofeedback, quanto medidas higiene-dietéticas, quanto mesmo a própria cirurgia, tem um período de melhora e tem um percentual de melhora. A depender se você faz realmente num serviço bem desenhado, a fisioterapia ao longo de 2 anos, quando foi publicado um trabalho que eles fizeram a comparação entre fisioterapia e cirurgia a longo prazo. E ao fim de 2 anos, a cirurgia ela estava com o mesmo percentual de melhora da fisioterapia. Então, a gente tem que avaliar muito bem o custo-benefício da cirurgia, e lembrar que a fisioterapia não é só ensinar a apertar e soltar, mas tem todo um estudo ao redor, tem eletroestimulação, tem percepção, tem cinésio, tem tudo isso que faz com que ajude. Por isso que a fisioterapia feita pelo coloprocto, ela tem tem um percentual menor de sucesso do que feito pelos fisioterapeutas. O que mais, Milton? Coisas que eu acho importante, né, já que o nosso objetivo aqui é mais um bate-papo, um esclarecimento também voltado ao público leigo, né, é que realmente a incontinência fecal, e o Rafael está aí, é bom que a incidência ela é menor do que a incontinência urinária, né? Que bom que ela é menor, mas acima dos 60 anos chega a 20%, né? E, de novo, ela é muito mais comum em mulheres, né? Por motivos anatômicos, por motivos de conformação mesmo do assoalho pélvico, do canal do parto, após a menopausa, por ser uma musculatura mais delicada, pelos traumas obstétricos. Então, ela é muito comum em mulheres, por sorte, menos comum que a incontinência urinária, porque atrapalha muito mais a qualidade de vida da mulher, e tem uma situação delicada,
que normalmente as mulheres, principalmente na nossa região, se tiver algum nível sociocultural um pouquinho menor, elas têm muita vergonha de contar que tem incontinência. Então começa aqueles quadros depressivos, não quer sair de casa, não quer ir em lugar nenhum, porque tem vergonha por causa do cheiro, do odor, não é? Então as mulheres têm uma dificuldade muito grande de referir a incontinência fecal. Tem um fator agravador, que elas procuram médicos generalistas muitas vezes, ou mesmo os colegas que acabam fazendo o atendimento inicial, que são os ginecologistas, e tem uma confusão com a diarreia. Praticamente todas as que falam, elas contam que estão com diarreia, né? E aí tu vai ver com mais atenção, não é diarreia, ela perde fezes líquidas, o sóile, o vazamento, não é? Então elas referem muitas vezes que estão com diarreia. Então tem que ter esse cuidado para fazer a diferenciação entre diarreia e realmente perda fecal, incontinência fecal, porque a maioria vem com essa história um pouco confusa, né? E procurando um pouquinho mais, a gente acaba vendo que não é diarreia, não, é incontinência fecal, que ela é comum pós-menopausa, ao redor de 60 anos chega a 20%, né, das mulheres com incontinência fecal. E tem essa questão da vergonha, né? Muitas vezes há necessidade de, eu acho que é importante que o geriatra, que o clínico geral, que o ginecologista, né, realmente peçam para essa mulher, procurem essa queixa, porque ela atrapalha muito a qualidade de vida. Em relação à investigação, né, uma boa consulta clínica, um bom exame físico já vai nos dar muitas informações importantes, não é? Até porque, como a gente vai falar depois de prolapso de órgãos pélvicos, muitas vezes está associado com outros distúrbios, né? Chega a ter uma associação de muito mais de 60% de incontinência fecal com incontinência urinária, e muitas vezes também associado a prolapso de órgãos pélvicos. E, então, essas mulheres que tiverem trabalho de parto laborioso, com uso de instrumentação, de fórceps, vácuo extrator, tem publicações aí nos mostrando sobre o WAIS, né, que é a lesão obstétrica traumática do esfíncter anal, chegando a 30% de lesão oculta num parto, numa primípara, né, que vai para o primeiro parto, tem o período expulsivo, 30% delas, se fizerem ultrassom endorretal, vão ter lesão de esfíncter, que naquela altura, aos 20, 30 anos de idade, é assintomática, mas lá na frente, com 50, 60 anos, vamos começar a ter os problemas. Por isso que eu tenho essa discussão com os ginecologistas, né? Porque eu não sei como se existe esse conhecimento, porque a mulher tem 20, 30 anos, faz o parto dela, tem a lesão oculta, segue bem por muitos anos, o ginecologista obstetra perde o contato, e aos 50, 60, 70 a gente vai ver ela no consultório, né? E, na verdade, esse problema começou lá aos 20, 30 anos por um parto traumático. Então, como tu falou ontem, ter um bom obstetra, e eu tenho alguns, porém, hoje, com a maneira que está sendo tratado, eu acho que o parto humanizado, que eu acho que de humanizado não tem muita coisa, não é? Como é que é feita essa avaliação de trauma? Qual é o treinamento que os colegas que estão atendendo obstetras têm para identificar uma laceração grau 4, que é a formação de uma cloaca? Não é muito difícil de ver, né? Mas as lacerações menores, grau 2, grau 3, muitas vezes passam batido, né? Então, qual é a formação do pessoal para identificar isso? Porque o melhor momento para fazer a correção é o momento agudo, até 3 meses pós-parto, porque as correções, como estava falando, né, Doriane, tardias, quando já tem fibrose, o resultado ele é muito ruim. Então, o ideal é, se houver o trauma, é fazer a correção de imediato, de pronto. Então, o obstetra tem que ter o conhecimento de fazer a correção no momento, identificar e fazer a correção de pronto, porque a correção tardia, o resultado é muito ruim. E aí os colegas muitas vezes não veem esse prejuízo funcional e a gente vai ver lá tardiamente. Então, eu acho que precisa ter mais troca de informações entre os obstetras, os coloproctologistas e as equipes todas que atendem assoalho pélvico, porque há uma discrepância entre o que realmente está acontecendo e as ressonâncias, ultrassom estão nos mostrando, né, nos últimos anos, que a gente investiga melhor o assoalho pélvico, e as queixas clínicas, que costumam vir anos depois.
Então, acho que há um descompasso aí, que é a minha maior preocupação. Em relação ao tratamento, não é? Como a Doriane falou, a gente também sempre tenta fazer modificação do estilo de vida, né? Fazer uma dieta mais constipante, porque a constipação, contrariamente ao que a maioria das pessoas pensam, ela não é só o músculo esfíncter, ela são vários mecanismos que dão a continência fecal. O próprio reto, não é? Porção final do intestino grosso, ele tem uma complacência, que é a capacidade de acomodar grandes volumes de fezes sem aumento de pressão, não é? Então a complacência retal é um mecanismo importante. O próprio ângulo anorretal entre o final do intestino e o reto é outro fator importante. A consistência das fezes é um fator importante, por isso que constipar os pacientes com incontinência ajuda bastante no tratamento. E o esfíncter é mais um importante, mas é somente mais um dos mecanismos de contenção. Então, ali que entra, a gente consegue, como a Doriane estava falando, melhorar o controle fecal, melhorando vários mecanismos, a propriocepção, melhorando a capacidade, a complacência retal. Então, ali que tem espaço para vários tratamentos. Nenhum deles é muito bom, mas se tu associar a correção da dieta, deixar o paciente levemente constipado, a fisioterapia pélvica, depois as gurias podem nos falar muito melhor, né? O biofeedback e em algumas situações, correções cirúrgicas, principalmente pós-cirurgias ou pós-trauma obstétrico, de preferência na fase aguda, ou pós-fistulotomias, alguma lesão esfinteriana maior, né? A cirurgia, embora a gente saiba que em 5 anos o resultado tende a se perder praticamente todo, às vezes é uma alternativa. E agora, mais recentemente, a gente tem a sorte de ter a disponibilidade do SNS, né? O neuromodulador sacral, que é uma terapia minimamente invasiva, meio cara ainda, mas com resultados muito, muito interessantes para a incontinência fecal. Então, esse é o cenário. É um problema que, como a Doriane falou, não tem mais cura, não tem mais solução, tem um controle, uma melhora, e que está acontecendo aos 20 e 30 anos da mulher, né, por questões várias, desde o esforço, a mulher constipada crônica com bloqueio evacuatório não reconhecido, que vai fazendo força nesse assoalho pélvico e vai acabar causando um prolapso de órgãos pélvicos, um estiramento do nervo pudendo, uma lesão neuropática, né? Aquela constipada crônica por evacuação obstruída que aos 60 anos tem incontinência fecal. E aí o resultado é muito ruim, né? Ou um trauma obstétrico, ou um esforço, uma academia, um esforço muito pesado. Então, acho que tem que ter um cuidado, e esse cuidado está ali aos 20, 30, 40 anos, para evitar que lá na frente a gente tenha um problema que compromete muito a qualidade de vida da mulher, com resultados não muito satisfatórios, mesmo usando todas as medidas terapêuticas que a gente tem na atualidade, né? Essa é a minha impressão hoje da incontinência fecal. E eu queria falar outra coisa. Em relação à cirurgia também, alguns pacientes é importante porque muitas pacientes elas não têm o corpo perineal, né? Então, acaba fazendo quase que uma cloaca, e aí as pacientes ela têm muita incontinência urinária de repetição. E também esteticamente é ruim, né? Então, algumas vezes a cirurgia, mesmo você optando por fazer uma neuroestimulação sacral, você pode fazer a cirurgia antes para poder fazer com que se reconstitua esse corpo perineal, para que a paciente tenha uma anatomia um pouco mais próxima do real. Opa, tive um acidente aqui com meu equipamento. Rafael, alguma coisa para complementar do ponto de vista da visão do ginecologista, do obstetra? Ai, tirei meu mudo. Bom, primeiramente, boa noite. Novamente, Boa obrigado noite. pelo convite. Então, eu acho que essa questão que Milton colocou em relação às lesões ocultas, eu acho que é um ponto extremamente importante, porque existe, se eu não me engano, um trabalho que já tem 10 ou 15 anos do Sultan, que é um
um indiano radicado na Inglaterra que estuda bastante trauma esfincteriano obstétrico. Existe um estudo bastante clássico dele que avaliou justamente a paciente no momento da lesão, do parto, fazendo uma conferência daquela lesão perineal que aconteceu com ultrassom endoanal no momento do parto e verificando qual era a impressão diagnóstica de quem fez aquele atendimento do parto, né? Seja ele uma enfermeira, um médico, obstetra, ou o que for. E se verificou que, na verdade, naquela população que ele estudou, o número realmente de lesões absolutamente ocultas, assim, que não tinham realmente nenhum tipo de forma de diagnóstico clínico, ele era muito baixo, que na verdade boa parte dos casos que seriam classificados como lesões a princípio ocultas eram lesões não diagnosticadas, né, ou lesões que foram subclassificadas, né, ou lacerações que teoricamente seriam lacerações que comprometeram o esfíncter anal e que na verdade e que tinham sido julgadas como não comprometendo o esfíncter, né? Então, um ponto que é bem importante é isso que foi citado em relação ao preparo do profissional, justamente para identificar essas lesões, o treinamento profissional para identificar essas lesões, né? O exame aí reto-vaginal sistemático em todos os partos, que é algo que muito pouca gente faz, assim, de maneira bem universal, digamos assim, em todas as pacientes, aprender a fazer um toque retal adequadamente, palpar o esfíncter, para que se tente, na medida do possível, maximizar a taxa de detecção, né, desses casos no momento do parto, que com certeza é o melhor momento para se realizar a correção, né? Porque, como foi citado, assim, isso é um problema que não vai se manifestar naquele momento, vai se manifestar muitos anos depois e muitas vezes parece que nada aconteceu, né? Então, esse treinamento e essa capacitação do ginecologista, que vai ser o médico que vai estar lidando com essa situação lá de maneira corriqueira no momento em que ela acontece, é muito importante, né? Para que se tenha noção de que isso pode acontecer, né? Então, é algo que eu acho que é extremamente importante, que a gente, infelizmente, ainda não tem até uma cultura, digamos assim, dentro da educação na especialidade para que todos tenham isso, né? Sabe, Rafael, que me preocupa muito. Outro dia a gente discutiu na Sociedade Gaúcha, eu levei um artigo sobre o ACEs, né? É um assunto que eu gosto, o assoalho pélvico. Me preocupou, assim, de ver, e eu mandei aos residentes aqui do hospital, serviço de residência em ginecologia, e não só dos ginecologistas, mas inclusive dos coloproctologistas, uma grande maioria sequer sabe o que é a lesão oculta do esfíncter anal. E aí me preocupa um obstetra que está avaliando uma paciente, então indicando um parto vaginal, né, sem fazer um histórico, ver se já existe alguma lesão pregressa de esfíncter, algum fator de risco para o assoalho pélvico, né, sequer conhece essa capacidade do parto de causar esse dano do esfíncter, do assoalho pélvico, eventualmente não fazendo uma boa avaliação, indicando, acabando em fórceps, aí é praticamente 100% que vai ter lesão grave de assoalho pélvico. Então, eu vejo com muita preocupação, e hoje parece que é bonito, é cool falar em parto humanizado, parto na piscina, parto na banheira, parto não sei o quê, e há um desconhecimento. Como é que as pessoas, me preocupa, como é que falam sobre algo que desconhecem completamente? E eu não sei se essa é a realidade que tu vê entre os obstetras hoje, no geral. Eu acho que, de maneira geral, não só nesse meio, digamos assim, de parto humanizado, mas mesmo de maneira generalizada, assim, existe uma falta de conhecimento assim, bastante grande em relação ao potencial danoso, vamos dizer assim, que o parto pode ter em relação ao próprio assoalho pélvico, ao complexo esfincteriano e tudo mais. Se for pensar bem, na verdade, o parto vaginal ele é basicamente um dano sistemático, né? Não existe forma, na verdade, de a mulher ter um parto vaginal e não ter algum grau de dano do assoalho pélvico. Isso é
literalmente impossível, digamos assim, né? É física pura, digamos assim, o diâmetro cefálico do bebê é muito maior do que o hiato genital. Para que o bebê possa passar, é necessário que essa fibra muscular ela estire, ela aumente o comprimento de uma maneira acima do que ela suporta, né? Então, até a musculatura esquelética ali do assoalho pélvico, ela é incrivelmente complacente, né? Então, ela suporta aí um estiramento numa razão muito maior que qualquer outro músculo esquelético do organismo, né? Então, a gente até poderia ver muito mais lesão do que realmente existe, mas é impossível não ter algum grau de lesão, né? Aí cai naquela balança, né, de risco-benefício em relação a todo um contexto global de todas as possíveis complicações que podem estar relacionadas ao ciclo aí gestante, nascimento e tudo mais, né? Então, o assoalho pélvico, com certeza, ele sai perdendo, digamos assim, toda vez que a mulher tem um parto vaginal, isso não tem dúvida, né? É importante que o profissional que justamente vai fazer essa assistência tenha essa noção e tenha a capacidade de detectar essas lesões e poder dar o melhor segmento possível para essa paciente, né? Nem sempre vai ocorrer uma lesão esfincteriana, mas ela pode ter uma avulsão muscular, ela pode ter uma perda significativa de função contrátil ali, isso pode muito bem ser reabilitado, mas em relação ao dano esfincteriano em si, ao ACEs, infelizmente é algo que uma vez que aconteceu, não tem, como você falou, como voltar atrás, né? E o melhor momento para tentar ter o melhor resultado possível é o momento do parto, né? Detectar naquele momento e fazer o reparo naquele momento. Idealmente, se a gente pudesse ter capacidade de fazer um ultrassom para visualização esfincteriana em todos os partos, seria o mundo ideal, né? Para a gente poder justamente indicar o reparo em todas as situações, mas isso obviamente não é possível. Então, a melhor forma acessível aí é o treinamento para que se aprenda a detectar as lesões quando elas são detectáveis. Infelizmente, tem uma parcela de lesões que realmente é invisível ao olho, né, ao exame, que não, a gente não tem capacidade de detectar sem uma propedêutica armada, digamos assim, né? Bom, então a gente falou em relação às modificações da dieta, né, os fatores de risco da incontinência fecal, o próprio fato de ser mulher, a idade, a menopausa, os traumas obstétricos, o excesso de peso, a pouca atividade física, falta de fortalecimento muscular ou também a constipação crônica, né, com estiramento crônico do assoalho pélvico e dos nervos pudendo, né, atividade física extenuante com esforço sem isolamento muscular adequado, né, e falamos do biofeedback. Eu gostaria de ver das fisioterapeutas também, nos desse uma ideia de como é que é feita essa rotina do biofeedback. Eu falei dos vários mecanismos de continência fecal e o biofeedback, na verdade, atua em praticamente todos, né, melhorando de maneira global. Deixa eu só falar uma coisa. Quando o Rafael falou que que todos os partos vaginais têm lesão, eu também concordo, mesmo que seja uma pequena lesão, ou mesmo que tenha só um estiramento nervoso. Mas não são todos que vão dar sintoma. Então, o que eu penso, né? O que eu tenho pregado no meu consultório? As pacientes acima de 45 anos, eu já encaminho mesmo sem sentir nada. Por quê? Porque já vai reabilitando, sabe? E aí, mesmo que tenha, a paciente vai ser oligossintomática ou ela já está treinada e acaba que os danos vão ser menos intenso. E uma outra coisa também, o que me chama muita atenção, realmente é isso que você falou, que alguns médicos, alguns obstetras, nem sabem sobre a lesão oculta, então isso me chama um pouquinho de atenção, né? Que não é muito bacana isso, a gente acaba ainda tendo que chamar mais atenção para os obstetras e para o público leigo em si mesmo, para que isso existe, né? E que eles possam pedir, chamar atenção ou exigir dos médicos
uma melhor assistência, entra naquela história da melhor assistência ao parto, né? Então, você tem que conhecer muito bem o seu obstetra. É importante esse fator que tu comentou, não é, Doriane? Realmente, ninguém está aqui falando contra o parto vaginal, né, em geral. Só que, porque realmente a maioria das mulheres não vai ter sintoma nunca na vida de incontinência fecal, mas um número significativo vai, e vai ter impactação, vai ter piora na sua qualidade de vida. E a gente tem que lembrar que as mulheres estão vivendo, e vivendo muito, não é? Então ela tem que também entender, balançar isso que ela quer para a vida dela. A mulher vai ver até os 90 anos, né, quer ter uma vida ativa, quer ter uma independência, atividade sexual, né? Claro que a maioria não vai ter problema, vai ter alguma lesão pequena, vai passar sintomática a vida toda, mas sim, há um dano maior com o parto, principalmente se ele for instrumentado, e isso aí muitas vezes acaba acontecendo no processo, né, do parto. Ninguém tem a certeza que vai acabar num fórceps, e às vezes acontece, e aí a lesão é praticamente certa, né? Então esses são pontos que, né, a gente não tem uma resposta, né, não há uma recomendação para indicação de parto cesáreo, mas eu acho que essas coisas têm que ser levadas em conta, tem que ser melhor debatido, tem que ser melhor discutido, né, porque eu acho que tem um espaço para individualizar as indicações obstétricas, imagino eu que num futuro, quando o conhecimento for mais difundido, principalmente aos colegas obstetras, né. E Em relação o que o Rafael falou, né? Ele fala que a cesárea, e eu concordo, né? É que eu estou usando as palavras dele, que a cesárea ela pode dar muito mais complicação a bem curto prazo do que o parto vaginal, né? Então, eu acho que o obstetra ele tem que estar treinado para tudo, né? Em relação ao biofeedback, Carol, Ok, só uma coisinha, como a doutora Doriane estava falando, infelizmente a nossa cultura ela não é preventiva, né? Infelizmente, a gente sabe que a fisioterapia, defendendo a fisioterapia, né? A gente tem bons estudos que mostram que com a fisioterapia a gente pode prevenir essas disfunções do assoalho pélvico, né? Mas infelizmente, eu vejo em Passo Fundo, não sei como é que é aí na cidade de vocês, né? Infelizmente, tem muitos obstetras que ainda não sabem da importância da fisioterapia para a prevenção dessas lesões, né? E até mesmo no pós-parto. Por que a gente tem que esperar aparecer uma disfunção para daí procurar a fisioterapia? É músculo, né? Ele deveria ser tratado como a gente malha todo o nosso corpo numa academia. Só que todo mundo esquece do períneo, né? E por isso que muitas vezes eu acho que as disfunções podem aparecer, né? Porque é uma musculatura que acaba sendo esquecida por muitos profissionais, né? Mas só para abrir um parênteses, tá? Falando da incontinência, então, fecal. Bom, também como a doutora Doriane falou, a fisioterapia ela não é somente uma técnica, né? É um conjunto de técnicas. Claro que a gente avalia o paciente e vê quais são as técnicas mais adequadas, né? Eu vou falar na minha prática, qualquer coisa, a Marciele também, Marci, fica bem à vontade, tá? Vamos trocar uma ideia, tá? Eu uso muito a eletroestimulação com eletrodo anal para quando o paciente não tem uma boa contração, né? Ou quando ele tem pouca resistência, ou quando não tem consciência perineal, a gente usa a eletroanal com o objetivo de fortalecimento, de recrutar mais fibras musculares, né? E a gente usa biofeedback também para a questão da resistência perineal, daí sim, da coordenação dessa musculatura, né? Claro, cada programa, ele é feito de acordo com a necessidade de cada paciente, né? Então, por exemplo, se um paciente tem uma resistência, não sei, de 5 segundos, a gente vai trabalhar com essa resistência e vamos evoluindo conforme o paciente vai evoluindo. Não adianta, a gente vê muita receita de bolo, né? Que, 3 séries, 10 repetições, mantendo 10 segundos.
Não é todo paciente que vai conseguir fazer isso, né? E com o biofeedback, a gente consegue programar o treino conforme a necessidade de cada paciente. Então, se vai manter 5 segundos, conforme a avaliação a gente vê, né? Se mantém 5 segundos, a gente começa com 5 e vai aumentando progressivamente até chegar a 10, 20 segundos que seja. Tá? A eletro também a gente pode usar a neuromodulação sacral e tibial posterior também, né? E eu uso também técnica de balonete também para incontinência fecal, para questão de sensibilidade e também para ensinar o paciente a inibir um pouquinho o desejo evacuatório. Né? Então, a gente vai progredindo também com o uso de balonete, inflando, para aumentar um pouquinho a capacidade da ampola retal, né? E diminuir as frequências evacuatórias, porque eles aprendem técnicas para inibir esse desejo. E a cinesioterapia, né, que são os exercícios de assoalho pélvico geral. Eu acho que é basicamente isso. Eu gostaria só de comentar, e depois eu queria ver a opinião da Carol Gauer. Realmente tem publicações mostrando que o preparo fisioterápico pré-parto chega a reduzir a metade o número de lesões. Isso é muito significativo, né? Então, acho que deveria ter uma indicação mais ampla, né, dos colegas da fisioterapia pré-parto, porque é um trabalho que não tem efeito colateral nenhum, só vai trazer benefício, um benefício bastante importante, isso já está bem publicado, né? E eu queria ver da Carol Gauer, que trabalha com público feminino grande, né? Muitas mulheres há muitos anos. Como é que é hoje com o preparador físico, com o professor de educação física, como é que é essa preocupação, desde a formação e com assoalho pélvico? Tem uma visão para isso, para essas mulheres que vão para a academia, Carol? Chega a dar vergonha de falar, sabe? Quando tu pergunta agora sobre preparação, eu vou ser bem franca contigo. Na universidade, não lembro realmente sobre a gente falar disso, era muito biomecânica musculoesquelética de grandes grupos musculares ou músculos que nos permitem fazer os exercícios físicos, sabe? E eu te falei na nossa primeira conversa que tu me despertou um interesse grande e eu acho que bem importante para eu poder influenciar muitas mulheres, que realmente é a maioria do meu público, em relação a isso. E porque não tem essa conscientização. Falei com uma outra amiga que também é físio, a Jéssica, trabalha bastante com isso também. E eu até faço uma anamnese com as minhas alunas, com os meus alunos que chegam na academia, mas eu nunca, tenho até vergonha de dizer isso, nunca questionei se eles têm perda de urina em algum momento. Ou no momento de uma tosse, ou no momento de fazer um esforço físico, né? Nunca questionei e já coloquei lá na minha lista, porque vai começar a fazer parte, porque é um sinal, daqui a pouco, para me dar um alerta sobre que exercícios fazer com aquela pessoa ou não, né? A gente estava comentando ali sobre exercícios de alta intensidade, eu fui dar uma olhada, porque os que mais aparecem ali, que causam aí o prolapso genital, são os de muita intensidade, e que aumentam muito a pressão intraabdominal, né? Então, os de impacto, pular corda, corrida, e aparece muito o crossfit e o Kango Jump, aquele lá que eu também não sei para que inventam essas coisas, se tem tanto exercício bom para fazer. Mas, enfim, né? E daí tu começa a analisar o próprio crossfit. Eu não sei se vocês têm muito entendimento ou não, mas ele é uma metodologia de treino que ele é baseado em desafiar o aluno. Desafiar como? Em fazer uma quantidade cada vez maior de repetições em determinado tempo, ou de que ele consiga fazer mais repetições que o seu colega. Então, biomecanicamente falando de grandes grupos, de grandes exercícios, isso já é ruim, porque o aluno acaba fazendo o agachamento de qualquer jeito, porque ele quer fazer mais do que o colega, ou mais do que ele fez na série anterior. Ele faz agachamento de qualquer jeito, ele faz barra de qualquer jeito, ele faz apoio de qualquer jeito, que causam problemas articulares em grandes grupos musculares. Imagina no assoalho pélvico, que eles nem lembram que existe, né? E que fica sofrendo todo esse aumento de pressão intraabdominal na execução dos agachamentos, na execução de saltar em caixas, sabe? Pular muita corda. Então, realmente, te agradeço pelo convite, porque tu me abriu os olhos para um assunto muito importante.
Porque eu lembro que eu ainda te falei, né, que eu quero viver 100 anos e quero viver bem esses 100 anos. E tu me disse, então, se cuida, porque eu sou uma pessoa que eu gosto de treinar. E até hoje eu treinei e fazendo agachamento e fiquei tentando contrair o assoalho pélvico enquanto fazia a contração do agachamento. Não é fácil também, né? E daí a gente, às vezes, as minhas gestantes, eu comentei que é uma musculatura que eu trabalho com elas, esse hábito, sim, eu sempre tive, só que a gente não vê o aluno fazer a contração, né? Então, daqui a pouco era importante mandar para uma avaliação de um fisioterapeuta para ver se o aluno está entendendo qual é a contração que ele tem que fazer ali. Ah, foi na avaliação, a Carol me mandou um laudo, não, tá tudo certo, a Maria tem condições, ela tem consciência corporal, e daí então sim a gente seguir com o trabalho, porque senão pode ser que ele faça até, sei lá, uma força de expulsão em vez de fazer uma força de fazer a contração, que é muito pior, né? E como não é visual, uma coisa é corrigir um agachamento que eu consigo enxergar, um abdominal que eu consigo enxergar, e o assoalho pélvico a gente não consegue. Eu fiz uma avaliação uma vez e eu lembro que a Jéssica me dizia, não contrai o glúteo. Eu tinha mania de contrair junto o glúteo. E ela dizia, relaxa o glúteo, Carol, não tem que fazer contração glútea. Então, assim, e eu vou te dizer, eu tenho certeza que os meus colegas não se preocupam com isso. Então, realmente, é um nicho de mercado importante, é um assunto preocupante de ser analisado e, com certeza, eu vou começar a difundir essa ideia porque vai fazer muita diferença no futuro aí das minhas alunas e de outras pessoas que eu possa influenciar, nem que seja verbalmente, né? Dando alguma ideia de estudar ou se informar melhor. Uma outra coisa também que eu vejo bastante é a venda do Pilates como um exercício que vai fortalecer assoalho pélvico. Né? As físio, a Carol e a Márcia, elas estão aí para não me deixar mentir, que o exercício da físio do assoalho pélvico é o inverso do Pilates. Né? Então, o Pilates, na realidade, não é que o Pilates não é bom. Não é isso, pelo amor de Deus. Eu sou super fã do Pilates, super, ultra fã do Pilates. Mas é que não se venda isso como exercício de prevenção e de tratamento a doenças do assoalho pélvico. Tá? Então, realmente, Carol, eu queria que você desse uma faladinha sobre isso. Hoje mesmo eu avaliei uma menina de 22 anos, tá? Claro que a queixa dela não era incontinência urinária nem fecal, é disfunção sexual, ela tem vaginismo, na verdade. Então, é bem isso. O que falta? Falta consciência perineal das mulheres. Elas não sabem que ali é musculatura. Se tu falar períneo, elas vão dizer... Tá, mas o que é isso? É um osso? Né? Tipo, elas simplesmente não sabem que é músculo que tem aí, né? Então, eu fiquei, assim, a gente fica admirada no consultório porque menina jovem, né? Ativa, faz exercício físico, e eu pedi para ela uma força de contração de assoalho pélvico, e ela fez uma força abdominal e movimento de expulsão. E daí eu falei, olha, você está fazendo um movimento ao contrário. E ela, nossa, eu jurava que eu estava arrasando. Então, falta muita consciência. Então, não adianta a gente, como a Doriane falou, tem muita gente que vende o Pilates, né, como prevenção de incontinência urinária, e, enfim, né, preparo para parto, que seja que a gente estava falando. Mas, como a Carol Gauer falou, é um músculo que a gente não tem como visualizar se não é a fisioterapia pélvica, né? Então, tu pode estar solicitando essa contração e ela pode estar fazendo um movimento ao contrário, como essa menina que eu avaliei hoje, né? Então, é bem, bem complicado. Assim, eu acho que todo mundo, né, que faz exercício de impacto, enfim, que faz alguma atividade física, deveria pelo menos passar por uma avaliação da fisioterapia pélvica para ver se ela realmente sabe fazer o movimento. Se sabe fazer o movimento, ok, continua todas as atividades, tu vai saber, né, quando a profissional solicita um movimento, tu vai saber executar esse movimento corretamente, né? Márcia, complementa aí. Carol, eu até acabei de ligar o microfone mesmo. Não complementar, mas eu acho que lembrar também que tanto a gente como os outros profissionais, né, o gineco, o prócto, enfim, que acompanham esse paciente, nos ajudar a lembrar esses pacientes que
essa ativação muscular, né, essa reeducação, esse aprendizado deve seguir para a vida. Então, a gente tem que conseguir fazer com que essas mulheres entendam, oi, Matheus, que não são apenas os exercícios e não vai cuidar desse músculo só durante as idas ao consultório, né, durante as sessões de fisioterapia, mas conseguir colocar essas ativações no seu dia a dia. Então, independente de ter ou não já as queixas, né, por exemplo, uma mulher no pós-parto, ou essa tua paciente aí do vaginismo, como muitas outras pacientes que a gente atende que não tem realmente queixas, mas ensinar elas a fazerem todas essas ativações durante as suas práticas diárias, né? Na academia, enfim, no dia a dia, estarem realmente mais atentas a essa musculatura. E a gente tem que ter muito cuidado também, principalmente, até mesmo, na verdade, não principalmente, falando no pós-parto, para que a gente não pense só nessa musculatura como um padrão de fortalecimento, contrai, 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 contrai. Muitas mulheres podem passar uma boa parte da vida com uma alteração tão grande no seu tônus basal, né, na sua musculatura de repouso, digamos assim, até mesmo por alterações cicatriciais depois de uma lesão de parto, ou até mesmo aquelas que não foram realmente suturadas corretamente. Então, ter alguma alteração mais de fibrose, que não é realmente corrigido isso, e durante um período sempre fazendo mais movimentos, mais esforços para evacuar, por conta de uma falta de relaxamento, pode potencializar essa fraqueza muscular depois. Então, acho que é importante isso, né? Que essas, como a Doriane falou, dessas pacientes que ela já indica com 40 e poucos anos e que não tem queixas, a gente pensar, às vezes, até conseguir receber esses pacientes um pouco antes dos 40 anos. 40, 45, já começam todos os fatores hormonais, né? Então, acho bem legal que essas mulheres tenham essa consciência melhor perineal e essa reeducação mesmo, mais próximo do pós-parto. Então, fez a físio de preparação para o parto, mas logo depois tentar voltar. E isso a gente, o Dr. Milton falou, né, de tentar estabelecer melhor isso, de mandar esses pacientes para fisioterapia durante a gestação. Isso, pelo menos aqui na nossa cidade, a gente já tem isso muito bem estabelecido, assim, o nosso serviço atende muito já essas mulheres se preparando para o parto, mas eu vejo que às vezes nem por conta de falta de informação do médico, elas não voltam. Eles até indicam esse pós-parto, mas por elas estarem bem, não tive uma lesão grande, não tive uma laceração, quando elas entram, a gente entra em contato, né, para marcar a sessão de reavaliação no pós-parto, muitas vezes elas até vêm, mas falam isso, não tive laceração, períneo íntegro, ou tive uma lesãozinha grau 1, não, estou sem queixas. Fazem uma ou duas sessões e acabam esquecendo. Aí já aconteceu de ter casos, né, eu estou no mesmo serviço vai fazer quase 10 anos, então de ter mulheres que voltam agora, 5, 6 anos depois. Agora começou a ter uma queixinha disso ou daquilo. Então, acho importante a gente da físio, em associação com os médicos, alertarem realmente essas mulheres de procurarem ajuda, né, uma avaliação, uma aprendizagem dessa ativação muscular antes das lesões, das disfunções começarem a aparecer. Eu gostaria... Desculpa. Sabe o que eu queria saber? Do Rafael, o tratamento cirúrgico, como que é nas pacientes que têm prolapso, enfim, pacientes com incontinência, o tratamento cirúrgico, ele é bacana? Tem alguma coisa muito diferenciada ou entra na nossa história da incontinência? Esse é o mesmo ponto que eu gostaria também de ouvir do Rafael, dando continuidade para nos falar alguma coisa sobre os prolapsos de órgãos pélvicos, né, o POPs. Em relação a prolapso, bom, acho que como o Milton falou previamente, esses distúrbios de assoalho pélvico, incontinência urinária, fecal e prolapsos genitais, eles quase em sua maioria coexistem, né? A incontinência fecal, que às vezes não é tão frequentemente manifesta, assim, infelizmente, na maior parte das mulheres, mas incontinência urinária e prolapso genital são assim, relativamente frequentes, especialmente se a gente estiver falando de uma faixa etária mais avançada. E
em relação aos prolapsos especificamente, eles têm potencial de serem também causadores de sintomas bem significativos, né, que podem interferir bastante com a qualidade de vida das mulheres aí no seu dia a dia, né? É bem comum que, especialmente mulheres que tiveram parto vaginal, desenvolvam algum grau de prolapso genital após o parto, geralmente de graus menores, que não são muitas vezes perceptíveis por elas mesmas, mas se examinadas pelo médico, esse prolapso pode ser avaliado, e geralmente não é algo que precisa ser, não necessita de uma intervenção imediata, né, mas é uma mulher que com certeza vai ter benefício aí de uma intervenção preventiva e fisioterapêutica ao longo da vida, mas o que a gente vê geralmente são mulheres que chegam na perimenopausa ou pós-menopausa e que esses prolapsos passam a se tornar sintomáticos, né? Geralmente quando eles começam já a se exteriorizar, né, passarem o limiar aí do introito vaginal e se exteriorizarem, eles começam a causar a sensação de pressão, de abaulamento, a mulher sente que está sentando em cima de uma massa ou algo nesse sentido, começam a interferir na atividade sexual, começam a impedir que ela utilize uma roupa mais justa, começam a atrapalhar até mesmo para ela urinar, sendo necessária a redução dessa massa manual para que consiga ter uma micção satisfatória, outras vezes até na evacuação também. Então, para esses casos, começa a se tornar uma situação problemática, interferir bastante com a qualidade de vida, e é a situação em que elas geralmente vão buscar daí a avaliação, procurando aí algum tipo de tratamento, né? E daí a cirurgia é um desses tratamentos, é o mais utilizado, né? A gente tem algumas alternativas aí conservadoras, mas certamente a cirurgia, ela especialmente para mulheres que não são tão idosas, que têm ainda uma expectativa de vida bastante grande, ativas aí no seu dia a dia, com certeza é a principal linha aí de manejo dos prolapsos. E me conta uma coisa, Rafael, a gente entrando na questão do tratamento dos prolapsos de órgãos pélvicos, que realmente, fora a prevenção, fortalecimento pós-trauma, ele é eminentemente cirúrgico, né? Quando ele é muito sintomático e compromete a qualidade de vida, aí entra o problema também das telas e os questionamentos das vias vaginal para tratamento e abdominal. Outra coisa que me preocupa muito em discussões multidisciplinares com os colegas da ginecologia é a questão prolapso de cúpula uterina, prolapso uterino ou prolapso de cúpula vaginal, esterectomia. Como se esse fosse o problema, o peso do útero, que numa mulher menopausada é 20 e 30 gramas. Então, eu vejo um desconhecimento também na gênese do problema e na maneira de tratar. Uma das cirurgias que eu gosto muito para prolapso de órgãos pélvicos, principalmente quando é associado com retocele, com prolapso apical, né, o prolapso de cúpula vaginal, o prolapso uterino, com enterocele, bloqueio evacuatório. Quando a coisa está meio ruim mesmo, eu gosto muito da retopexia ventral, né? E é uma cirurgia que tem um resultado funcional excelente. As mulheres costumam ficar muito satisfeitas e um resultado, se for revisar a literatura a longo prazo, ele é sustentado, ele é interessante. E eu vejo essa dificuldade, né, preservando o útero da mulher, e eu vejo essa dificuldade de aceitação dos colegas ginecologistas, até porque a maioria não faz, e é uma cirurgia laparoscópica bastante chata de ser feita. Como é que você vê essa questão aí da remoção do útero como se esse fosse o tratamento, e na prática não resolve nada, né? Sim. Na verdade, isso como você me falou, uma completa falta de conhecimento da gênese do problema, né? Que a maior parte dessas mulheres não tem uma patologia uterina, o útero é saudável, a remoção do útero não resolve nada, né? Pode até criar um novo problema ou aumentar um problema pré-existente, porque a simples remoção do útero não vai criar nenhum tipo de sustentação apical, que essa mulher não tem quando ela tem um prolapso que geralmente se exterioriza aí para fora da vagina, que muitas vezes se associa com prolapso retal, especialmente em mulheres mais idosas, né? É sustentação apical, né? Os órgãos do interior da pelve estão se exteriorizando porque não tem mais sustentação apical. Então, essa sustentação precisa ser reconstruída de uma maneira ou de outra. Isso não necessariamente, geralmente não é nem indicado que se remova o útero para que isso seja feito,
né? Então, minha prática pessoal, eu geralmente tento, pacientes que têm prolapso genital, elas vêm muitas vezes com essa ideia de que, eu vim porque eu queria tirar o útero porque ele está saindo para fora, né? Esse é o pedido da paciente quase. E você tem que quase convencer ela de que isso não é necessário, né? E algumas não se convencem, né? Tem mulheres que não, porque se não tirar não vai resolver. E é uma coisa que realmente não faz sentido, né? Então é plenamente possível, como você falou, resolver o prolapso genital conservando o útero. Isso geralmente é recomendável, né? Claro, desde que a mulher aceite essa conduta, né? Tem todas essas questões aí relacionadas a eventualmente a cirurgia ser uma profilaxia para neoplasias futuras, por exemplo, que ela venha a ter. Então é algo que tem que ser colocado no consentimento, digamos assim, numa cirurgia de conservação uterina. Ela não vai remover o útero, obviamente esse útero pode se tornar doente um dia, então ela pode alegar que você não removeu naquela época, eventualmente algo nesse sentido, mas para a correção do prolapso em si não tem nenhuma necessidade, né? E a cirurgia, a abordagem laparoscópica, ela é bem interessante, ela é sustentável, duradoura, e para um perfil de pacientes mais jovem, que tem uma expectativa de vida grande, provavelmente é a via que tem mais perspectiva aí de manutenção da eficácia por muitos anos, né? Alternativamente a isso, existem outras abordagens, né? Eu tenho uma particularidade, eu faço laparoscópio, eu tenho muito mais prática, até por formação em cirurgia vaginal, mas eu não gosto de usar tela via vaginal, por exemplo. Não utilizo basicamente em situação nenhuma para prolapso genital. A gente tem várias técnicas via vaginal que permitem fazer essa suspensão, essa sustentação apical, mesmo conservando o útero, né? Eu vejo como, exceto, claro, numa situação que a paciente tem um prolapso retal associado, que daí, obviamente, a via alta vai ser preferível, né? Mas uma situação de prolapso exclusivamente genital, muitas vezes é uma via que permite uma morbidade um pouco menor e sem uso de material sintético, né? Querendo ou não, a ventropexia, uma sacrocolpopexia, uma histeropexia sacral vai envolver o uso de uma malha lá, né? Que, apesar de não invalidar. Opa, fiquei mudo sem querer. Tem seu Isso, perfilzinho aí de perdemos possíveis complicações, mas certamente, seja por via alta, seja por via baixa, o que tem que ficar claro é que o objetivo do tratamento cirúrgico é criar suporte, não é remover nada, né? Então, a remoção do útero, por muitas vezes, vai ser o caminho para o paciente ter uma grande enterocélia, um grande prolapso de cúpula, que vai ser, muitas vezes, mais difícil de corrigir do que se ela tivesse mantido o útero, né? Acho que esse é um ponto importante, né, e que infelizmente a fisioterapia pode ajudar a prevenir, né, retardar o aparecimento, mas uma vez manifesto, ele via de regra, se atrapalha a qualidade de vida e não é uma cirurgia completamente necessária do ponto de vista de não põe em risco a vida de ninguém, mas que atrapalha, a gente vê, às vezes, situações onde a qualidade de vida fica completamente atividade sexual, a questão da percepção corporal da mulher fica muito ruim, não é? E ver depois a correção, o quanto isso melhora, e é cirúrgico, né? Infelizmente é uma situação eminentemente cirúrgica, né? Quando manifesto. A gente tem isso, a aceitação não é tão boa entre mais jovens, mas pessoas bem idosas ou pacientes com múltiplas comorbidades aí que o status funcional é muito ruim, que a cirurgia, justamente por não ser algo absolutamente essencial para a manutenção da vida, mas que causa um transtorno muito grande, tem que sempre lembrar que a gente tem a opção de oferecer os pessários vaginais, né, para a correção do prolapso, que vai trazer, muitas vezes, um alívio muito grande para o dia a dia, especialmente se uma mulher que já não tem mais vida sexual ativa, mas que aquele prolapso compromete aí a locomoção, o ato de ela sentar, levantar, ir no banheiro. Às vezes o simples uso do pessário lá, um dispositivo super simples, já muda completamente o dia a dia dela, né? Claro, para uma mulher jovem, sexualmente ativa, é algo que não é tão pertinente, digamos assim, mas para uma idosa pode muito bem ser uma boa alternativa. Lori, meninas, Carol.
Na verdade, a fisioterapia, bem como você falou, é mais para evitar a progressão desse prolapso, né? E dá mais conforto para a paciente. A gente trata mais os sintomas, né? Então, elas referem bastante alívio de sintomas, principalmente peso vaginal, né? A sensação do peso vaginal, da bola na vagina. Então, muitas vezes isso a gente consegue melhorar com a fisioterapia, né? A sintomatologia. E principalmente assim, por exemplo, não adianta a gente estar tratando uma cistocele, por exemplo, sem dar atenção para constipação, no caso de uma paciente, né? Então, na verdade, a gente vai avaliando e vendo o que a gente pode tratar para melhorar a qualidade de vida, dar mais conforto para essa paciente e aliviar seus sintomas, né? Carol, e eu acho também eu nunca, pelo menos nunca vi nenhum estudo sobre isso, mas que mostre, né, a eficácia da fisioterapia associada mesmo aos processos cirúrgicos, né? Mas eu Isso. acredito que a gente observando na prática, né, que a fisioterapia, mesmo pós o procedimento cirúrgico, eu acho que pode ser muito benéfica para esse paciente. Então, conseguir deixar essa mulher também com uma musculatura mais saudável por mais tempo, né? Fazendo até mesmo que a tela, enfim, o mecanismo cirúrgico seja mais efetivo, né? Exatamente. Concordo contigo. Ótimo. Então, acho que hoje nós conseguimos ficar um pouquinho mais dentro do horário, né? E eu queria agradecer novamente a participação de todos os colegas, não é? Aproveitar já para dizer que depois esse vídeo também está sendo gravado, vai estar disponível nas redes sociais, né? Tanto no canal do Instagram quanto no YouTube. E aproveitar também para convidar para a nossa terceira e última live de assoalho pélvico, vai ser no dia 5/11, onde basicamente a ideia é falar sobre o biofeedback em si, né? Para que as pessoas tenham mais conhecimento, entendam melhor como é que é feito, algumas técnicas. Seria interessante, né, se ele puder ver, visualizar o material, como é que é feito, usado, porque é uma fisioterapia muito, né, específica, delicada, tem uma questão da intimidade, não é, Carol? Então, acho que é interessante a gente conversar mais um pouco, até para disponibilizar nos nossos canais, porque as pessoas acabam pesquisando, gostando de saber como é que isso funciona, porque é um pouquinho mais invasivo e delicado. Então, acho que no dia 5, nessa última live, as fisioterapeutas vão ter a oportunidade de nos falar isso melhor, né? Esse trabalho que nos ajuda tanto em praticamente, aí a gente falou de incontinência, constipação, incontinência urinária, incontinência fecal, constipação, prolapsos, e a fisioterapia praticamente faz parte da prevenção e do tratamento de todas as situações, né? Mesmo quando vai usar tratamento cirúrgico ou neuromodulação, ou seja, como for, a fisioterapia está sempre junto, né? Mais alguma complementação, Doriane, Rafael, Carol? Eu queria agradecer, foi muito bacana. E um jeito que eu achei para difundir entre as minhas amigas a fisioterapia e a necessidade da prevenção é que eu falo assim, tá bom, então tudo bem, não querem fazer, beleza, mas vocês vão ficar velha e vão dar risada e vão escapar pum, cocô e xixi sem se sentir. Bando de véia cagona e mijona. Aí as meninas, no instante, elas aprenderam que é importante fazer a físio de uma forma bem doce. Gente, muito obrigada, foi ótimo. E até a próxima quinta. Olá. Queridos, eu quero agradecer também, quero deixar claro que eu também não sou contra CrossFit, nem Kango Jump, eu acho que toda atividade é super bem-vinda, eu amo atividade física, só que realmente essa conscientização e esse trabalho multidisciplinar, principalmente com as fisioterapeutas, gurias, podem saber que eu vou começar a ir atrás de vocês, é sério isso, foi muito importante para mim, me abriu os olhos essa situação, porque eu gosto tanto do corpo, eu escolhi trabalhar com o corpo do ser humano, e é uma fase que não é porque a gente, um músculo que não é porque a gente não enxerga, que ele não é fundamental e de fundamental importância para que se tenha uma qualidade de vida, aí quando for bem velha, poder sentar,
ri, dá risada, dá pulo e não acontecer nada, né? Então, muito obrigada, tá bom? Foi muito legal. Com certeza, semana que vem vou estar aqui participando e assistindo. Milton, se for me chamar, me avisa que eu não saio do banho com a Maria Clara na hora da aula. Não vou te sacanear no próximo. E que a gente tem agora mais, então, alguém de mais uma área, né? Com certeza. Desse grupo Podem ter multidisciplinar, mais alguém para nos ajudar a difundir essas questões de assoalho pélvico. Eu sempre digo, eu sou um ginecologista frustrado, né? E eu tenho há anos tentado buscar e trazer pessoas junto, porque é uma batalha inglória. Não é fácil, é difícil realmente a gente juntar um time, um grupo que tenha interesse em estudar isso, em debater, né, para poder levar para a população em geral, porque é uma área que eu acho que a gente vai ver e vai ver muito e cada vez mais com o envelhecimento. Né? Conte comigo. Obrigada mais uma vez, foi uma noite muito legal, troca de informações. E quinta que vem estamos novamente aí, né? Até, boa noite a todos. Também só tenho a agradecer, muito bom, sempre discutir assoalho pélvico é muito legal, e com certeza aí semana que vem estaremos juntos. Obrigado, pessoal, até a próxima quinta então, um grande abraço a todos.